Essa aqui é uma atividade da Universidade Federal do Tocantins, a partir do curso de Arquitetura e Urbanismo, no projeto de iniciação, no projeto de pesquisa, com as alunas de iniciação científica, projeto intitulado Vozes Periféricas, Apropriações da Cidade pelas Mulheres em Palmas. As estudantes são Ana Clara, Esther Melo e Maria Eduarda. Então, é uma atividade do âmbito da pesquisa, mas é uma atividade que penso que seria muito interessante que ela fosse pública, como a gente está colocando aqui agora, para quem se interessar pelo assunto. Porque nem todo mundo conseguiu fazer um projeto, entrar no projeto de pesquisa, nem todo mundo conseguiu participar, né, como estudante, enfim. E alguns temas também que estão sendo abordados agora dentro das universidades federais no Brasil, eles têm sido temas muito interessantes. E, às vezes, pessoas de outros estados, de outras situações, né, até mesmo de outros países, possam se interessar e que isso seja público ou amplo o máximo possível. Então, o título da atividade colocou Lélia Gonzalez em debate, que é a autora do livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, este livro aqui, e como nossa convidada especial, queridíssima, né, professora Solange Nascimento, que é pedagoga, com mestrado em Educação pela Universidade Vale do Itajaí e doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente é professora da UFT. Atua como coordenadora de ações afirmativas na instituição, desenvolvendo ações para a implementação de políticas de permanência de alunos negros, indígenas e quilombolas no ensino superior. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação e cultura, políticas públicas, história e cultura afro-brasileira. Então, professora Solange, eu queria também, depois de te apresentar aqui, nesse currículo resumido, mas aqui ele é muito amplo, né? Seu trabalho é um trabalho já de reconhecimento no nosso estado e fora dele, dizer que eu estou muito alegre mesmo, muito contente por ter tido esse tempo contigo, né? Porque sei das suas atividades na ProEx da UFT, na Pró-Reitoria de Extensão, né? E o quanto tantas viagens que você tem feito, né, pelo nosso estado, conhecendo a nossa realidade, levando o conhecimento e o debate acerca das questões raciais, étnicas, raciais para o nosso estado. Então, para mim, é uma alegria imensa poder estar contigo, né, com todos os convidados aqui presentes, as alunas e os alunos, nessa tarde de quarta-feira, final de tarde de quarta-feira. Então, eu abro a fala, a professora Solange, pode iniciar a sua fala, fique à vontade. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todas e todos, né? Eu quero agradecer o convite, né, da professora Patrícia para poder fazer esse debate. Ela me colocou um pouco do projeto, né, que está em desenvolvimento, que tem uma relevância não só acadêmica, mas social, né, muito importante. E eu fico muito honrada de poder participar desse debate com vocês, né? E principalmente falando a partir da perspectiva da escrita, né, dos ensaios da nossa querida Lélia, né, na sua obra. E a professora até me falou anteriormente, né, me pediu para falar um pouco sobre a Lélia, né, e por que nas nossas conversas eu acabei por sugerir, né, essa leitura para esse momento de debate, né? Então, eu vou fazer uma leitura breve da bibliografia da Lélia e depois eu falo um pouco por que eu fiz essa indicação de leitura, né? Então, falar um pouquinho da Lélia Gonzalez, que ela é graduada em História e Filosofia pela Universidade do Rio de Janeiro, é mestra em Comunicação Social, o doutorado dela é Antropologia Política, né? Discutiu especificamente a questão de gênero e etnia, o recorte que ela fez, e ela foi professora de cultura brasileira na PUC, do Rio de Janeiro. Além disso, a Lélia tem uma trajetória muito forte dentro do movimento negro. Então, ela é uma das fundadoras do movimento negro unificado, o MNU, também o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras. Ela também é cofundadora do Coletivo das Mulheres Negras de Zinga e Olorum,
e ela tem um papel importante na militância na defesa da mulher negra, inclusive fez parte, né, entre 85 e 89, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Ela foi candidata a deputada federal pelo PT, ficou como primeira suplente, e nas eleições seguintes ela se candidatou como deputada estadual pelo PDT. E, além disso, né, ela tem muitos escritos na questão que se refere aos movimentos sociais, às inserções, né, e leitura do espaço da mulher negra na sociedade brasileira. E, em 2010, o professor Alex Hatz, que é antropólogo da Universidade Federal do Goiás, desenvolveu, né, construiu, elaborou uma síntese de alguns trabalhos de Lélia Gonzalez que ainda não haviam sido publicados. Então, essa é uma pequena colocação de algumas das atividades, né, de militância, acadêmicas, né, e como intelectual negra de Lélia Gonzalez. E aí, por que, né, eu sugeri o trabalho da Lélia? A gente ouve muito nos movimentos o seguinte, né? Principalmente no movimento negro, a gente ouve as pessoas falarem o seguinte: nossos passos vêm de longe. Mas quando a gente fala que nossos passos vêm de longe, é importante a gente entender o que isso significa. Isso significa dizer que nos povos tradicionais, que nas comunidades afro-brasileiras, a gente tem uma reverência e uma referência e uma deferência àqueles que são mais velhas e mais velhos. Faz parte das comunidades tradicionais, quilombolas, negras, indígenas, povo de terreiro, a gente se reportar a quem veio antes, né? A quem é o mais velho e mais velha. Só que, quando a gente fala isso, e eu tenho percebido isso nos últimos anos, a gente tem esquecido disso quando se fala da questão das mulheres negras e da sua representação e do seu trabalho na militância. Porque a gente fala muito daquelas mulheres mais novas que estão hoje, né, ocupando espaço de representatividade. E elas são importantes. Mas é importante a gente lembrar que antes dessas mulheres vieram outras. A gente não começou a discutir feminismo negro com Djamila. A gente começou a discutir isso muito antes. Inclusive, antes de se falar de feminismo, mulheres negras já tinham um espaço de representatividade, de luta e de militância muito forte. E aí, quando a gente fala disso, no espaço da militância da academia, a gente não pode esquecer da Lélia, não pode esquecer da Nilma Gomes, não podemos esquecer de Beatriz Nascimento, que são mulheres que têm um trabalho, né, aí de décadas, né, na questão que se refere ao debate sobre mulheres negras. Então, por isso que eu fiz essa sugestão, né, de leitura. E aí, eu acho que agora é importante a gente abrir para o debate, né, para algumas colocações. As meninas, né, fizeram a leitura, fizeram algumas... leram, fizeram alguns estudos sobre Lélia, né, trabalharam especificamente com essa obra que está hoje em questão, que é Por um Feminismo Negro, né, que é afro-latino-americano, que é a obra que está sendo trabalhada hoje. Então, eu acho interessante a gente debater, né? Não vou ficar só eu falando, né? Mas eu acho importante ouvir também as percepções de vocês. Sol, muito obrigada, foi ótimo. A professora Maribel, seja bem-vinda, a professora Maribel da UNB, querida Maribel, arquiteta. Ao Marcelo, ao Bruno, Marcelo está em Lisboa, sociólogo. Bruno, meu amigo do Rio de Janeiro, também está assistindo aqui. E mais alguém, eu não estou conseguindo ver o nome de todas as pessoas aqui, tá? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Sol, a gente combinou assim com as meninas, né? Elas ficaram responsáveis por ler alguns capítulos, que foi de livre escolha, né? Porque a gente sabe que esse livro tem quase 400 páginas. Ele, na verdade, é uma compilação de todo o trabalho da Lélia, né? Então, é uma junção de tudo que ela produziu, praticamente. Muito rico, uma coisa assim intensa. Eu acho que daria muito mais do que só uma live ou uma reunião de 1h30. Dá para a gente fazer
muitas reuniões sobre isso, só sobre esse livro, né? Então, eu vou colocar um foco aqui para que a gente, ou um ponto de partida, na verdade, tá? Que é o mapa de palmas. Eu vou tentar colocar bem aqui na apresentação o mapa de palmas, se bem que quando eu colocar aqui, eu não vou ver vocês mais, aí eu vou ficar naquela situação estranha, mas peraí, deixa eu, do Google Meet, deixa eu colocar o mapa. Vocês conseguem enxergar o que está na tela? Sim, está compartilhando, Patrícia. Ok. Esse aqui é o mapa da Prefeitura de Palmas, é só para vocês terem uma noção das 3 grandes regiões que tem na nossa cidade, né? A região em vermelho é a região que nos interessa nessa pesquisa, que é basicamente a região segregada da cidade. A área em verde é basicamente o que os arquitetos que projetaram a cidade imaginaram que a cidade ficaria nessa área, basicamente. E essa outra aqui é a expansão norte, que também faz parte do que os arquitetos imaginavam, entretanto, foi ocupada por população mais pobre, em uma das gestões municipais de Palmas, né, que permitiu que pessoas ocupassem, né, uma área que, entre aspas, era considerada nobre da cidade, e acabou tendo uma ocupação de população mais pobre. Essa área aqui não era para ser ocupada ainda, né? Era para nem existir, na verdade. Só que quando Palmas nasce, essa zona vermelha, ela já começa a ser totalmente ocupada. A ponto de hoje, a cidade, mais da metade da população, nós somos 300 mil habitantes na cidade, mais da metade reside nessa área. E aí, o que foi mais espantoso em 2019, né, quando fiz o cruzamento entre a segregação espacial, né, a segregação por gênero, ou gênero não, desculpa, por raça e classe, a gente acaba percebendo que se cruza, né? Então, aí foi elaborado um outro mapa. Aparece o mapa para vocês? Sim. Sim. Foi elaborado um outro mapa em cima desse que vocês viram, né? Onde mostra que a população estimada, né, pelo IBGE aqui de negros, pardos e indígenas estão localizados exatamente nas zonas que os arquitetos não planejaram, que eles não imaginaram que a cidade ia crescer, ia aumentar tão rápido, né, para a região sul e para essa outra região aqui, olha, que eu falei para vocês, que cresceu também fora do alcance, né, do que esses arquitetos imaginaram. Então, as partes mais escuras coincidem com a população de negros, pardos e indígenas. Ou seja, isso é uma coisa muito grave, né? Mas isso também não é surpresa, porque não é surpresa, inclusive pelas próprias leituras, né, de Lélia. Deixa eu parar de compartilhar, já deu para vocês perceberem um pouco o que eu queria falar. Através das leituras, né, de Lélia, a gente percebe que essa segregação ela já é histórica. A segregação espacial, social e racial ela não começou com Palmas, com a divisão, com a criação de uma cidade nova no Cerrado, né, depois de Brasília. Não, ela já é desde a constituição das favelas, da constituição que vem lá dos mocambos, né, toda uma estrutura histórica, e que tem a ver com o tema do debate de hoje. Então, como aproximar as estudantes, né, e os estudantes de arquitetura e urbanismo de temáticas que, para nós, arquitetos e urbanistas, não era muito comum serem trazidas para a sala de aula. Questão racial, questão de gênero, né? O projeto começou com questão de gênero. Depois eu falei, não tenho por que estudar só questão de gênero, porque eu sempre estive envolvida com as questões sociais na cidade de Palmas. Então, o que a gente vai fazer? O cruzamento de tudo isso. E aí, professora, e eu acho que também é um desafio para a gente como profissional driblar a questão governamental, né? Porque é algo muito enraizado, igual você falou, historicamente, e que é apoiado pelo governo, né? Então, o arquiteto, quando ele pensou Palmas, o urbanista, ele não pensou aquela região ali das Aurenis, mas o próprio nome Aureni é da
Da ex-mulher dele. Esposa do governador, né? Então foi algo apoiado, de certa forma, pelo governo do estado. Sim, até já existe até um livro que chama Segregação Planejada, né, de Palmas, no caso. Palmas, Brasília e Goiânia. Mas, enfim, eu vou fazer uma leitura aqui de um pedacinho, de um parágrafo, que essa leitura introduz o que eu acho que seria a intersecção do que a gente está tentando fazer nessa pesquisa, e também com o auxílio da professora Solange, que sempre ajuda muito, sempre me esclarece muito, quando eu começo a ficar com muitas dúvidas em será que eu vou conseguir fazer esse projeto? Será que eu vou conseguir, nós vamos conseguir alcançar a nossa, as nossas entrevistadas, que são mulheres negras desse projeto, né, que moram nessa periferia dessa cidade. E como que as estudantes do curso de arquitetura que estão envolvidas nessa pesquisa, elas também se colocam, como elas se percebem, como elas percebem as outras e os outros dentro dessa pesquisa, porque, veja, até mesmo os conceitos de objeto de estudo, né, Sol, estão sendo revisados, né? Quando você vai trabalhar com uma comunidade quilombola, por exemplo, você chamar uma comunidade objeto já é uma coisa bem forte, né? Então a gente tem que também começar a mudar nossos pontos de vista. Será que são objetos mesmo? Será que quando a gente vai lá interagir numa comunidade quilombola, ou numa comunidade mais periférica, né? Eles são objetos. Então isso tudo são questões a pensar. Aí esse parágrafo. Logo depois desse parágrafo, eu vou passar a palavra para as meninas, que elas têm considerações a fazer acerca dos capítulos que elas leram. Então, no campo acadêmico, a ampliação do ingresso de estudantes negros e negras nas instituições de ensino superior, propiciada pelas políticas de acesso, fortaleceu e revigorou o debate sobre raça e gênero. Um novo perfil de alunos passou a ocupar os bancos e a cena das universidades, produzindo muito mais do que uma diversidade social, racial, no corpo discente. As agendas de pesquisa estão sendo redefinidas pelas inquietações políticas e pelas trajetórias desse público jovem e negro, oriundo de escolas públicas, e o advento e ampliação das redes sociais vem propiciando um espaço no debate público que tem sido ocupado por jovens feministas negras, orientadas por pautas que envolvem não apenas raça, classe e gênero, mas também sexualidade, território, política e outras dimensões organizadoras das desigualdades sociais. É nesse movimento que a obra de Lélia Gonçalves, que sempre foi norte e referência para gerações mais velhas, tem sido fortemente retomada pelo feminismo negro contemporâneo. Então, é nesse contexto que a gente está inserindo a obra da Lélia na nossa pesquisa. Aí eu passo a palavra para as meninas, aí quem quiser começar, quiser falar. Vou começar, então. Boa noite. Então, a gente, como a Patrícia falou, a gente dividiu em capítulos, a gente escolheu alguns capítulos por livre e espontânea vontade, e o meu é bem um dos iniciais, que é relacionado ao racismo e sexismo na cultura brasileira e a mulher negra. Eu fiz algumas anotações aqui relacionadas a que a Lélia colocou dentro desse capítulo, e ela começa fazendo alguns questionamentos do tipo: o que aconteceu para que o mito da democracia racial tenha tido tanta aceitação? Quais os processos que determinaram a sua construção? O que ele oculta para além do que mostra? E como a mulher negra é situada nesse discurso? A partir disso, ela mostra que existe a dupla imagem da mulher negra, que é dividida principalmente em a visão de mulata e a visão de doméstica. E ela cita um dos momentos que a gente pode perceber principalmente essa divisão no carnaval, que é um ótimo exemplo para a gente poder perceber isso. No carnaval, a mulher negra ela se transforma em uma rainha. Tem muitos holofotes em cima dela naquele momento. Você tem uma exaltação muito grande da mulher negra, uma cobiçação sobre o corpo dela, mulata bonita,
que maravilhosa, andando, desfilando naquela passarela, na Sapucaí e tudo mais, os homens com aquele comentários e desejos sobre o corpo da mulher, e ela até coloca que é um dos poucos momentos onde você vê um destaque tão grande em cima da mulher, que ela sai em capa de revista, sai em jornal, sai em tudo quanto é sites relacionados a isso. E ela coloca também, ela traz um trecho, que eu não sei falar agora, posso estar errado, mas eu não sei se é de um poema ou é uma música, que é: mulata deusa do meu samba, que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente, tirando o sossego da gente. E ela coloca também que logo após isso, para a gente poder perceber a relação da doméstica, que após passa esse momento que todo mundo está voltado ali com os olhos, que você tem uma percepção de exaltação sobre a mulher negra, depois volta a invisibilidade, volta a gente tratar como doméstica e tudo mais. E ela até coloca aqui que mulata e doméstica são atribuições do mesmo sujeito e a nomeação vai depender da situação em que ela é vista. E depois ela faz outros questionamentos também, muito interessantes, do tipo: por que será que ela só desempenha atividades que não implicam lidar com o público? Por que nos anúncios de empregos falam tanto em boa aparência? Por que na casa das madames elas só podem ser cozinheiras, arrumadeira, faxineira? Por que é natural que ela seja servente nas escolas, supermercados, hospitais, etc. E relacionada ao carnaval também, ela coloca uma frase muito interessante, que ela coloca assim: de repente, a gente deixa de ser marginal para se transformar no símbolo de alegria, da descontração, do encanto especial do povo dessa terra chamada Brasil. E achei muito interessante esse o livro, pelo menos o capítulo, né, que a gente leu, com certeza o restante também, mas toda vez que a Patrícia passa alguma leitura para a gente depois sai com a cabeça borbulhando de coisas, a gente fica assim, sabe? Minha mente ontem estava a mil quando eu peguei para reler de novo. E é muito interessante também, porque toda vez que a gente faz algum tipo de leitura, e cada reunião que a gente tem, começa, tudo que eu olho hoje em dia, eu observo. Então, quando eu estou no meu trabalho, eu vejo no ônibus, eu vejo na rua, às vezes eu estou sentada de frente para a JK ali, eu começo a olhar. Então, cada vez que a gente faz esse tipo de leitura, esse tipo de debate, não tem como você olhar principalmente para essas mulheres e ver elas da maneira que às vezes a gente não percebia antes. E a partir desses estudos mais que a gente tem feito, cada vez você vai vendo mais ainda a invisibilidade, a realidade delas. É muito interessante também, às vezes, quando a gente conversa com a Iolete também. E foi isso, mais ou menos foi isso. E, professora, só teve um termo também que a senhora citou ainda agora, eu li também, mas eu não conhecia, que foi o termo de mucama. Ela até coloca aqui que a doméstica é uma mucama permitida. E eu não conhecia esse termo também, não sei se outras pessoas aqui também que têm, mas se a senhora até poder explicar, a Solange também, de novo, porque eu fiquei meio perdida assim, na hora que eu li, porque eu realmente não conhecia essa palavra. Patrícia. As outras meninas ou a Sol quer responder? Quero fazer uma breve referência sobre a fala da Esther. Eu gostaria de começar falando sobre a questão do mito da democracia racial. Por quê? Principalmente pela obra de Gilberto Freire, lá nos anos 30, com Casa Grande Senzala, se constrói, né, no Brasil essa ideia, né, essa falsa ideia de uma democracia racial. E talvez esse seja o motivo, nós temos ainda tanta dificuldade em discutir de uma forma séria no país a questão do racismo e o quanto o processo de escravização da população negra reverbera até hoje na nossa sociedade. Porque quando se fala do mito da democracia racial, a gente acaba criando, digamos assim, uma falsa ideia de que
existe uma convivência pacífica, né, no Brasil. E a Lélia coloca isso, né? Quando a gente fala, e aí é muito comum nas falas que eu faço, nas lives, nas palestras, as pessoas se remeterem a um racismo sempre fora, né? O racismo existe nos Estados Unidos, por exemplo, mas não existe no Brasil, né? Ele é sempre exterior, ele é sempre do outro, né? E aí, o que isso nos aponta? Primeiro que o Brasil não consegue encarar ainda com seriedade a questão racial nesse país. Nós ainda não encaramos com seriedade que nós somos um país racializado, que esse Brasil se constituiu a partir da opressão, do genocídio, né, dos outros povos, e que isso, até hoje, acaba interferindo nas relações sociais, né, nas relações, e principalmente na questão da estrutura, né, social, porque esse país foi estruturado a partir do racismo. Isso quer dizer o quê? Né? Isso significa dizer que, num país racializado, a gente não pode falar das relações sem fazer a intersecção entre raça, gênero e classe social, porque essas coisas elas são intrínsecas, elas estão o tempo todo, elas estão uma permeando a outra, então não dá para a gente falar de uma sem se referir à outra. E aí, nessa ideia de um mito, né, da democracia racial, o que nós temos ainda é essa ideia um tanto quanto romancizada de como se olha para a mulher, né? Quando a Lélia fala, né, da mulher negra no carnaval, a gente pode ler isso como uma reedição, né, uma reedição da ideia da mulher como objeto sexual que era durante o período da escravidão. Ela continua sendo um objeto sexual, né? A ideia da hipersexualização do corpo da mulher negra é visível quando a gente vê as manifestações sobre esse corpo durante o carnaval. Da mesma forma, ainda é visível na nossa sociedade olhar para essa mulher como aquela que, única e exclusivamente, vai desenvolver funções subalternizadas, funções que não precisem que ela tenha capacidade intelectual, né? Que ela não precise ou demonstre saber o conhecimento, mas aquelas atividades ligadas ao trabalho doméstico. E aí, Esther, quando fala da mucama, mucama é um termo quimbundo, né, de origem quimbundo, que é uma língua africana, que significa, e aí é importante a gente entender, né? O sentido que se deu a essa palavra, ele acaba sendo alterado quando ele é utilizado no Brasil, porque a mucama era aquela que cuidava, que era responsável pelo cuidado. No Brasil, essa pessoa, né, que cuida, né, que organiza, ela passa além disso, porque ela não está trabalhando numa relação de igualdade, mas uma relação de escravização, né? Então, se usa o termo mucama, que é de origem quimbundo, mas o sentido que se dá a ele no Brasil é outro. A mucama era quem? Era aquela negra que não era do trabalho na lavoura, na plantação, mas era o trabalho que era feito, né, desenvolvido dentro da casa grande, e ela servia, né, de objeto para os senhores, as senhoras e no cuidado das crianças. E aí é interessante a gente pensar o seguinte, né? Nessa mesma perspectiva, e Lélia coloca isso, surge aquela ideia da negra como a mãe, né? Aquela mãe que cuida, né? Que zela, né? Quando a gente já ouviu muitas vezes, eu tinha a minha mãe preta. Mas só que a gente não entende o que significa isso. A gente fala de uma forma até muito romântica, né? A mãe preta. O que significava ser uma mãe preta? Por que tinha mãe preta? Porque o trabalho da mulher negra, e aí uma coisa interessante, né? A mulher negra ela sempre trabalhou, e aí quando a gente pega lá na década de 30, né, os primeiros movimentos feministas que surgem, né, nos Estados Unidos brancos, que as mulheres elas lutam para ir para o mercado de trabalho, para ir para a rua,
a mulher negra sempre esteve na rua. Ela sempre esteve trabalhando. Ou ela trabalhava na lavoura, ou ela trabalhava na casa grande, ou ela trabalhava como negra de ganho. Vendendo quitute, vendendo charuto, carregando água. Ela sempre esteve no trabalho, né? Não remunerado, trabalho escravo, e depois o trabalho mal remunerado que a gente tem depois na República, até hoje. Então, o que a gente tinha? Uma mulher negra, que era a tal da a mãe, que era uma mulher negra, que tinha um filho num período muito próximo da senhora branca. Ela era obrigada, né? Então, assim, não existe essa questão de assim, ela gostava, né? Ela ia cuidar das crianças brancas. Não, ela era obrigada a fazer isso, porque o senhor pegava essa mulher negra para amamentar e cuidar do seu filho. A criança negra, se ela amamentava, né? Se ela tinha leite, é porque tinha uma criança negra. E essa criança negra, se tivesse uma mulher, uma outra negra na senzala que amamentasse a criança, ela ia sobreviver. Se não fosse, essa criança ia morrer à míngua, de fome. Porque o senhor não queria que naquele peito mamasse a boca de uma criança negra. Então, muitas negras ou se recusaram e foram castigadas, tiveram os filhos tomados, mortos, ou foram castigadas, ou elas viram seus filhos morrendo de fome enquanto ela amamentava a criança branca. E aí eu falo isso por quê? Porque a gente tem uma ideia muito, infelizmente, assim, muito ainda superficial e romantizada do que foi a escravidão. E aí, nessa mesma linha, eu pergunto para vocês, quantos de vocês aqui já ouviram falar ou já disseram assim, minha avó foi pega a laço? Alguém aqui já ouviu esse termo? Minha avó... Tem uma amiga que... Sim, uma amiga, ela fala da bisavó dela, que era indígena mesmo e usou justamente essa expressão, foi pegar laço. Diz que foi cachorro também atrás, levaram pega a espingarda. Laço, pega cachorro. Você sabe o que significa isso? A gente fala de uma forma bem natural. A minha bisavó foi pegar laço. Você sabe o que significa uma mulher ter sido pega laço? Sequestrada mesmo. Eu não faço ideia da violência que realmente mas a gente entende pela expressão que foi uma mulher que foi pacífica. caçada, capturada, né, sequestrada, sofreu múltiplas vezes estupro, teve filhos desses estupros e teve que criar e educar essas crianças. É isso que significa ser uma mulher pegar laço. É isso que significa a miscigenação do país. Isso aconteceu com mulheres indígenas, como colocou a professora Márcia, exemplificou, né? E aconteceu também com as mulheres negras, que já eram estupradas desde quando entravam nos navios tumbeiros em África, na escravidão. Então, parece umas coisas duras para se dizer, mas essa é a realidade. E aí, quando a gente não conhece ou a gente prefere não falar sobre essa realidade, a gente acaba não entendendo como foram esses processos e como isso reverbera até hoje na nossa sociedade. Qual é a percepção que se tem na nossa sociedade das mulheres indígenas? Como é que percepção que se tem das mulheres negras nesse país? Qual a leitura que se faz dessas mulheres? Então, nós temos ainda uma herança desse processo de escravização, de destituição da humanidade. Mulheres negras, mulheres indígenas foram destituídas da sua humanidade. E, por incrível que pareça, até hoje, né, muitas das nossas pautas ainda são no sentido de garantir que nós sejamos vistas como seres humanos, porque ainda não somos. Quando você, por exemplo, tem uma empregada doméstica que fica num quarto, numa casa, depois do canil, como nós vimos mulheres negras ano passado, vários casos de mulheres negras que foram resgatadas de serviço análogo à escravidão. Uma delas era uma senhora que vivia num quarto, sem absolutamente a menor condição, que ficava depois do canil, né, de uma família de classe média alta, branca, e que achava ainda que aquilo era justo. A gente entende por que a gente ainda está lutando por humanidade, porque isso não é ver o outro como ser humano. E aí a gente teria aqui uma série de casos, né, semelhantes a isso para a gente falar. Mas eu vou agora
faz um intervalo para vocês colocarem as outras questões. Vamos lá, vamos avançar. Eu acho que outra pauta, pegando o raciocínio que você falou, é que só foi substituído hoje em dia com as funcionárias e com as babás, que a maioria, eu fiz uma análise, perguntei para minha mãe, perguntei para os meus amigos, porque o capítulo que eu peguei é justamente explicando sobre a mucama e o cuidado que ela tinha, como elas são fundamentais para o processo de criação do primeiro contato com a criança branca. E eu percebi que a maioria das nossas babás, pelo menos do meu convívio social, também foram mulheres negras. E dos meus irmãos e dos meus amigos, e que até hoje foi só substituído por não ser escravidão, mas que elas ganham péssimos salários. Ainda tem a questão do assédio que muitas sofrem, muitas são pegas desde pequenininha, principalmente em cidades de interior que pegam a menina para levar para a cidade grande, para ela cuidar dos filhos do casal, onde os pais estão trabalhando e aí alguém tem que criar. E aí que já está, novamente, a mulher negra que cuida na nossa sociedade de hoje em dia e como isso ainda acontece. Ana Clara? Sobre essa questão de que que a Maria citou, de que uma criança pega no interior e vai para a cidade grande para criar o filho dos outros, isso aconteceu, por exemplo, com minha mãe. Minha família materna é toda negra, ela nasceu na zona rural, foi criada lá e daí perdeu a mãe muito jovem, acho que ela tinha uns 7 anos, e por volta dos 10, meu avô, ele conheceu uma família que estava precisando de alguém que cuidasse dos filhos dele, e daí cedeu minha mãe para que ela fosse para Belém. Isso, ela nasceu em Pedro Afonso, aqui em Tocantins, e foi para Belém, onde não tinha nenhum familiar. Foi criada lá até certa idade, acho que passou a maior parte da adolescência em Belém, cuidando do filho dos outros, e ela conta que, assim, ela não contou situações de abuso que sofreu, mas, por exemplo, poderia ter sofrido, porque ela passou por uma situação de assédio na rua enquanto varria a frente da casa do patrão dela, e ela conta que ela estudou, é, foi ótimo, essa parte dela ter acesso à educação, né, que talvez fosse mais precária ainda na zona rural, mas a vida dela durante essa infância foi assim, foi uma infância, sabe, precária, no dizer que ela não teve a experiência de criança em si, porque enquanto ela estava crescendo, se tornando adolescente, ela ainda tinha que cuidar do filho dos outros. Ela fala que a melhor parte era quando ela ia para a escola, porque ela não tinha que estar trabalhando. Então era isso. Ou ela estudava, ou então ela estava trabalhando na casa de outras pessoas. E sobre essa questão do trabalho da mulher negra, isso é muito abordado pela Lélia Gonzalez, e ela diz que existe uma linha muito tênue entre a vida doméstica da mulher negra e a parte do trabalho, porque assim, é muito frequente essa questão de cuidado, porque são mais trabalhos manuais. E aqui eu vou citar uma parte do livro, porque tem alguns dados importantes. Só um momento que eu não tô achando. Aqui. A trabalhadora negra, ela trabalha mais e ganha menos que a trabalhadora branca, que, por sua vez, também é discriminada enquanto mulher. 87% das trabalhadoras negras exercem ocupações manuais, justamente nos setores ou subsetores de menor prestígio e pior remuneração, e que 60% das trabalhadoras não têm carteira assinada. E daí entram outras questões. Assim, é como se fosse camadas e camadas nisso daí, porque o problema, ele não começa ali na questão do trabalho. As mulheres negras, elas se concentram nessa parte do trabalho manual porque ou não tem capacitação para um trabalho mais intelectual ou em uma hierarquia mais alta na hierarquia, porque não teve acesso à educação. E tanto que ela fala que ela tem memória de que na escola, no primário ali,
As crianças brancas sentavam na primeira fila, as crianças mulatas na segunda, e lá no fundo iam as crianças pretas retintas. Então, é uma deficiência não, uma consequência do racismo estrutural, essa questão de onde a mão de obra negra se concentra. E daí vem a questão também da boa aparência, que ela cita, né? E que muitas vezes, quando via anúncio e se requeria ali, como requisito, boa aparência, já entendia que aquilo ali quer dizer que pessoas negras não eram aceitas. E que, se eram aceitas, eram naqueles trabalhos em que elas ficavam invisíveis. Então, não era servindo num jantar, era na cozinha. Era limpando o local, era o mínimo de aparição possível. Então, essa questão do trabalho da mulher negra, ela também é reforçado, um estereótipo negativo, reforçado nas novelas, em que muitas vezes, até pouco tempo atrás, onde se mais via mulheres trabalhando em novelas, como empregada, como babá. E é isso que permeia até hoje. O que daí vem a questão de representatividade, que é difícil atrizes negras conseguirem, por exemplo, premiações como o Oscar e afins, que ainda são premiações bastante elitistas e racistas. Enfim, isso vai constituindo camadas e camadas de racismo. Sol, queres fazer considerações? Quero sim. Enquanto eu ouvia você falando, Ana, me ocorreram algumas questões, né? Primeiro, essa questão que você traz sobre... vocês falaram sobre a questão das mulheres negras e a ocupação, né? A ocupação profissional. O Estado do Tocantins, de acordo com alguns dados que foram levantados tanto pelo SEDECA como pelo Ministério Público, nós temos hoje crianças entre 5 e 12 anos, nós temos quase 13 mil crianças que estão no trabalho infantil. Dessas, a maioria delas são de meninas, né? Na minha tese de doutorado, tem um capítulo que eu trato sobre essa questão do trabalho, né? E é uma prática muito comum no interior, a história das filhas de criação, né? Fulana trouxe não sei quem como filha de criação. O que é filha de criação? São meninas, normalmente são crianças, né, ou adolescentes, que eles pegam no sertão, pegam nos quilombos, levam para a cidade dizendo que vão levar elas para ter uma vida melhor, serem filhas de criação. Só que o que é comum é que essas meninas trabalhem de 10 a 12 horas diariamente. Então, quando vocês falam da questão de onde as mulheres negras estão e por que elas não ocupam determinados espaços, a gente tem aí uma série de questões que já começam por aí. Muitas vezes essas famílias, acreditando que as filhas vão ter uma melhor qualidade de vida, elas mandam essas filhas para essas famílias, né? Eu tive alunas dentro da UFT que relataram que foram para casa de famílias para estudar, fugiram porque apanhavam, sofriam castigo físico, castigo psicológico, né? E muitas vezes assédio e até o estupro. E aí isso acaba se tornando um ciclo vicioso. Existem famílias brancas do interior do Tocantins que pegam as meninas, levam para casa, os filhos engravidam as meninas, eles pegam essa menina e levam para casa dos pais, e essa criança cresce e volta para trabalhar, às vezes, na mesma família. Então, se cria um círculo, né, de abuso, né, dessas meninas, que ele vai cada vez se repetindo. E aí, a gente acaba tendo como consequência disso o quê? Elas não vão para a escola, né? Essas meninas acabam não conseguindo concluir os estudos, né? Não conseguem avançar nos estudos. E aí o que resta para elas é os serviços mal remunerados. Ainda com relação a isso, né? E você até colocou, de certa forma, como é que isso se dá, quando
a gente começou a discutir, lá em 2012, a questão das cotas raciais, a gente teve todo um debate, né, uma certa resistência quanto às cotas, inclusive de intelectuais, pesquisadores que trabalhavam com população negra, foram contrários às cotas raciais, né? E fizeram um manifesto contra as cotas, que diziam que as cotas elas eram também uma forma de preconceito. De 2012 até hoje, nós conseguimos hoje alcançar uma média de quase 50%. Uma média de 50% dos alunos que estão no ensino superior são oriundos das classes mais vulneráveis e negros. Isso nós conseguimos graças às cotas, né? Se não houvesse as cotas, nós levaríamos uma média de 125 anos para equiparar o número de pessoas negras e brancas no ensino superior. Mas a gente ainda tem um gargalo, que é a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Quando vocês falam na questão da boa aparência, né, a gente sabe o que é a boa aparência. O que significa ter boa aparência? Ter boa aparência significa ser branco, né? E aí, quando a gente fala de apartheid social, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é assim, nos Estados Unidos tinha apartheid social. Tinha, realmente. O Brasil também tem apartheid social. Né? Quando você diz para alguém que a vaga precisa de alguém que tenha boa aparência, isso é um apartheid social. Quando você diz para a pessoa que ela precisa entrar pelo elevador de serviço, para quem que é destinado o elevador de serviço? Para quem que é destinado o quarto de empregada? Né? O Brasil tem um saudosismo escravocrata tão grande que as pessoas, mesmo vivendo num apartamento de 100 metros quadrados, elas precisam ter uma senzala, né? Que é o quarto da empregada. As pessoas precisam achar que alguém tem que servir. E quem serve tem que estar sempre colocado num plano inferior. Né? A gente tem uma ideia, e aí Franz Fanon fala, né, a partir da psicanálise, de que essa ideia de superioridade da branquitude sempre acha que é superior pela cor, né, pela sua raça, pela sua etnia, e que o outro é inferior. E você tem que mostrar para o outro que ele é inferior. E como é que se mostra que o outro é inferior? Né? Criando estruturas que são, na verdade, formas de impedir que essas pessoas alcancem determinados espaços. Quando vocês falaram, né, que lembram das babás de vocês, né, dos amigos de vocês serem todas negros, praticamente. Aí eu pergunto para vocês, quantos professores vocês tiveram desde a educação básica até hoje? Quantas professoras negras vocês tiveram? Desde a educação básica até a sua graduação. Aí fica mais difícil falar, né? Quantas mulheres negras vocês tiveram como professoras. E aí eu pergunto por quê? Que nós temos muito mais pessoas negras trabalhando em serviços gerais do que dentro da educação, até da educação básica. Né? Alguém poderia dizer assim, e é um discurso que a gente ouve muito, né? Quando a gente fala, por exemplo, do encarceramento da população negra. Mais de 60% das pessoas que estão privadas de liberdade hoje são negras. E sabe o que a gente ouve, que é talvez você já tenha até ouvido esse argumento. Mas é claro que a população carcerária negra é maior. Existem mais negros na população. Né? A gente não já ouviu essa justificativa? Aí eu pergunto para vocês, se existem mais negros na nossa população, por que nós não temos mais negros ocupando espaços de representatividade e de decisão? Por que nós temos mais políticos negros? Por que nós não temos juízes, a maior parte dos juízes negros? Ou a maior parte dos médicos negros? Quantos médicos vocês já passaram que eram negros? Quantos professores universitários vocês tiveram que são negros? Então, essa ideia, né, essa falsa ideia, né, que as pessoas tentam justificar de que tem mais gente no sistema carcerário porque tem mais negro na população, perde toda a sua lógica quando a gente vê que os espaços de representatividade são ocupados majoritariamente por pessoas brancas. Porque nós temos mais pessoas negras na população, sim, mas, infelizmente, nós não temos pessoas negras ocupando espaços de representatividade. A gente ainda não consegue ver pessoas negras, olhar para as pessoas negras como intelectuais. A gente olha as pessoas negras como pessoas que estão em subserviço, espaços de subserviência. Porque a nossa organização, a nossa estrutura social se dá assim, a nossa estrutura mental também se dá dessa forma.
E só, eu incluiria também nesse teu conceito do quarto de empregada, a zona segregada da cidade, como também a senzala contemporânea, né? De Palmas, né? Então, toda a força do trabalho, as trabalhadoras, os trabalhadores estão morando ali naquela área que eu mostrei no mapa, né? A partir do córrego Taquara Sul Grande, né? Aquela que vai para o aeroporto. Então, entre aspas, né? Senzala, contemporâneo, será que a gente poderia dizer isso? Ou não? Ou isso... Eu acho que a gente tem que pensar assim, né? Cidade planejada. Planejada para quê e para quem, né? Uhum. É planejada para quê e para quem? E certamente não é planejada, não é pensada para essas pessoas. Aí a gente tem um modelo muito parecido com o de Brasília, né? Porque se vocês pegarem a asa sul de Brasília, tem regiões de Brasília que só tem 2 horários de ônibus. Um que é de manhã e outro às 5 horas da tarde. O de manhã é para levar as pessoas que vão trabalhar e servir naquela área. O das 5 horas da tarde é para buscar. Então, assim, a estrutura, a organização da cidade, a questão da mobilidade diz muito, né, sobre quem vai para tal lugar, quem transita por tal lugar, né? Então, quando a gente olha algumas regiões, a gente consegue observar muito bem isso. Quando o ônibus chega, desce uma leva de mulheres negras para trabalhar nessas casas. 5 horas da tarde, 4h30, 6 horas, passa uma leva de mulheres para o ponto para esperar esses ônibus. E onde que elas estão indo? Elas estão naquela região lá do Taquari, né? E essas regiões, elas não são pensadas dentro do projeto, né? Do projeto do município. Aliás, o estado do Tocantins é um estado novo, mas que tem os mesmos ranços, né? Os mesmos ranços do antigo Goiás, dos estados mais antigos, porque nós temos a mesma estrutura. Quando, por exemplo, nós tivemos a abolição da escravatura, nós tivemos, então, um projeto, que foi um projeto de Estado, que era o projeto de branqueamento da população. E como que a população ia ser branqueada? E aí a gente tem isso como uma teoria científica, né? Nós tínhamos Lombroso, que compactuava com isso, Nina Rodrigues, e aí o Estado brasileiro criou uma política de branqueamento, de eugenia, né? Na verdade, de eugenia étnica, acreditando que o país só ia se desenvolver quando acabasse de liquidar com a população negra. Se vocês lembrarem um pouco da história, a gente não conhece a história do negro pré-colonial, a gente não conhece a história da população negra pós-escravidão. Vocês aprendem lá a escravidão no Brasil. Acabou a escravidão, o negro desaparece. Desaparece por quê? Um projeto político que foi instituído no país. Para vocês terem ideia. Com esse processo, né, de branqueamento, haviam políticas de que todos imigrantes europeus e japoneses, principalmente alemães e italianos, quando vinham para o Brasil, eles recebiam, aí a gente fala que cota começou em 2012, né? Não, a cota começou bem antes, né? Os imigrantes brancos recebiam dinheiro, recebiam terras e recebiam insumos do governo, desde que se autodeclarassem cristãos e brancos, né? Nesse mesmo período, o que a gente teve? Uma política de criminalização da população negra. Se criminalizou a capoeira, se criminalizou aquilo que se chamava de ajuntamentos de pretos, né? Se criminalizou os xirês, se criminalizou as rodas de samba, se criminalizou as gírias, né, manifestações religiosas, né, de candomblé. Então, havia toda uma criminalização sobre a figura da população negra. E aí, quando a gente fala da questão do espaço de trabalho e da maior parte da população negra ainda hoje não está, e aí agravada, né, nesses últimos anos de desgoverno, não está inserida no mercado de trabalho, que não seja de uma forma informal, né? Isso se dá já nesse período, né? Quando começa a industrialização do Brasil, de 85% a 90% daqueles que ocupavam o chão de fábrica eram brancos. Onde é que estavam as pessoas negras? Empurradas para a marginalidade, nas favelas, né?
nos bolsões que se formaram, começaram a se formar no entorno das grandes cidades. Esse processo de favelização começa, né, nesse processo, e trabalhando na informalidade, que era a única forma dessa população sobreviver. Ok, a professora Márcia levantou a mão. Fala, Márcia. Eu queria só fazer uma observação em relação quando a Solange fala que pouco a gente conhece realmente sobre a cultura negra. E eu falo, eu concordo com você, Solange, mas eu falo assim que a cultura negra nos chega, né, através das religiões afro, né, principalmente do candomblé, das suas várias linhagens. E aí, o que eu percebo, assim, que através das religiões africanas, uma parte da população branca consegue, ou tenta, pelo menos, compreender toda essa visão de mundo que os negros têm, que é completamente diferente da visão de mundo dos brancos, né? E isso se reflete, para mim, quando vocês falam muito sobre a questão da invisibilidade do negro, eu vejo assim a força do negro justamente nos espaços de terreiros, né? Onde vocês conseguem manifestar todo esse conhecimento ancestral, todo esse respeito à ancestralidade, enfim, todas as coisas boas que existem nas religiões afro. No entanto, na cidade, né, mesmo vocês sendo a maioria da população, quando a gente está falando, né, de cidade e de espaço urbano, o que eu percebo assim, esse racismo, né, ele existe quando o branco se acha católico, se acha no direito de colocar um terço iluminado na rotatória, e eu não consigo colocar um orixá ou os orixás numa praça. Então, aonde está o direito de todos, né, de se manifestar através das suas crenças? Então, se eu posso construir uma Bíblia, né, um livro aberto aqui em Palmas, sei lá como é que eles vão finalizar aquele monumento, mas, de qualquer forma, eu vejo essas manifestações racistas, né, profundamente racistas, de uso de um espaço urbano que, se for para ser igualitário, teria que ter o espaço do negro manifestar as suas religiões através dos seus orixás, etc. Então, eu vejo que existe uma luta ainda muito grande para ser feita de apropriação do espaço urbano pelos negros e pelas suas religiões, se for o caso, se manifestar através disso. Mas existem outras formas de se ocupar um espaço urbano, a gente sabe disso, né? Então, eu vejo essa desconexão, né, em relação quando a gente trabalha muito essa questão do tratamento dos espaços livres urbanos para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Que pessoas? Só dos brancos? Porque a qualidade de vida que eu entendo é para todos os cidadãos, né? Independente de cor, independente de raça. Mas quando a gente vê aqueles objetos, né, que é que nem aqueles ícones da arquitetura, né? O playground, a pista de skate, a pista de corrida, isso é para quem? Para quem? Né? Quem é que realmente tem acesso? São os brancos, que têm horas livres para ficar passeando no final da tarde e usufruir desse espaço. Você não vê praticamente os negros usando esses espaços. Então, eu questiono muito essa questão, qualidade de vida para quem? Sendo que a cidade deveria ter seus espaços como direito para todos. É isso, obrigada. Eu vou abrir para Amanda Araújo falar, aí depois você faz a intervenção. Amanda, pode falar. Nossa, eu achei super, mega, power interessante o que a professora Márcia acabou de falar. É muito realidade isso, né? Porque a gente tem uma questão muito forte de como se existisse uma teoria e uma realidade que são totalmente divergentes. Então, o Estado é laico, mas é mesmo? É laico, mas, como ela citou, tem
nas praças várias imagens de santos católicos e de nenhuma outra religião, né, que esse é da católica. Quando um santo foi quebrado na nossa cidade, né, que fica em uma dessas praças, uma imagem de Nossa Senhora, ela foi quebrada e virou uma polêmica na cidade, nos grupos, nas redes sociais, em todos os lugares, houve muito debate. Meu Deus, quebraram a santa. E por que não existe esse debate, essa problematização e essa indignação quando se é depredado, quando é invadido e quando é desrespeitado um espaço negro, um espaço de candomblé, um espaço de espiritismo, um espaço de outras religiões, né? E aí outra coisa muito interessante que ela falou foi a questão dos parques serem espaços usados por pessoas brancas. E a gente percebe isso muito forte na localização dos parques, né? Onde estão os parques? A professora Patrícia explicou muito bem, muito claramente aí que a divisão, o centro da nossa cidade, basicamente ele é composto por pessoas brancas e as áreas periféricas pelas pessoas negras. E onde estão os parques, né? A maior parte da nossa população tá lá em Taquaralto, tá lá no Aureni, tá no Bertaville, e lá não tem parque. E lá não tem área para ciclismo, não tem área para esportes, né? Lá a gente vê as pessoas se apropriarem de lotes vazios e baldios, né? As crianças especialmente, para fazerem futebol e, enfim, expressar a cultura ou o esporte de alguma forma. Então, onde que é que está, né, essa justiça e esse Estado tão laico que a gente, na teoria, tem? Deixa eu só dar boas-vindas aqui para Ana Angélica e para Eliara, minhas duas amigas que entraram aqui agora para assistir. Boa noite, sejam bem-vindas. A gente ainda vai seguir mais umas meia hora, tá? Daí a gente finaliza, ok? Vou passar aqui a fala para a professora Solange. Bom, né? Eu penso que já fica muito fragilizado falar sobre laicidade do Estado quando a gente vive numa cidade que se autodeclara capital da fé. E aí a gente tem que se perguntar, que fé? Qual fé? Né? Fé de quem? Fé de quem? E aí a gente tem isso é um desdobramento do racismo, né? Que é esse racismo religioso e que demoniza, né? Historicamente demoniza as manifestações de matriz africana. Aí quando a gente vê, por exemplo, uma cidade em que os terreiros são atacados, inclusive são invadidos pela guarda municipal, em que terreiros são apedrejados, em que as pessoas são paradas quando vão fazer publicamente, né, as suas oferendas, ou em que se ameaça, né, desde novembro de 2017, os terreiros iam fazer uma ação pública no Parque Casamar, foram ameaçados publicamente que seriam apedrejados se reunissem no espaço público. Então, isso a gente tem muito, muito forte, né, aqui no Estado, até porque a gente tem um Estado de maioria, uma maioria cristã e fundamentalista, que não tem a menor tolerância, né, com as religiões de matriz africana, justamente por conta desse racismo religioso. E isso acaba reverberando na invisibilização desses espaços, né? A UIFAM está realizando há 4 anos um levantamento das casas de matriz africana em Palmas e no entorno. E aí nós temos hoje quase 100 casas de matriz africana, e aí pensando entre Umbanda, Candomblé, Terecô, Tambor de Mina, né, aqui na região de Palmas. Aí eu pergunto, né, quantas dessas casas a gente conhece? Quantos desses filhos vão para a rua usando os seus ojás, usando sua roupa branca, né? Essas pessoas acabam... E quem vai acaba sendo, inclusive, hostilizado na rua, né? Isso não acontece só aqui, acontece em muitos lugares. Né? Mas nós temos hoje quase 100 casas, só que essas pessoas elas não aparecem. É uma questão de proteção, né? As pessoas tentam se proteger por conta dessa crescente, né?
intolerância religiosa, que aqui tem se acentuado com as religiões evangélicas, né, fundamentalistas. E aí, quando a gente fala dessa ocupação do espaço, a gente também tem que falar de outras manifestações, como, por exemplo, as batalhas de rap que são reprimidas aqui em Palmas pela polícia, quebrando aparelho de som, ameaçando o menor de idade com revólver na mão. Isso está acontecendo aqui. A batalha de rap também é uma manifestação de rua negra, né? Mas ela é criminalizada, como toda manifestação negra é criminalizada. Aqui acontece como em tantos outros lugares, mas a gente acaba, muitas vezes, né, tendo isso em menor volume, né? É um estado mais novo, nós temos uma população menor do que nos grandes centros, então existe, né? E aí, embora alguém colocou que a gente não conhece, né, não sabe das notícias, mas existe uma organização de manifestação, uma série de manifestações negras, só que a gente acaba não conhecendo realmente, né? E não conhece por quê? Onde que elas estão acontecendo? Onde que ficam? Onde é que ficam os terreiros? Ficam aqui no centro da cidade? Não ficam nas regiões periféricas. Onde que tem as batalhas de rap? É lá no sul. É lá no ginásio Ayrton Senna, que tem gente que não passa nem perto, né? Então a gente não sabe das manifestações que estão acontecendo. Uma outra questão que é importante a gente lembrar é que esses espaços, alguém falou sobre a questão de não ter espaço de lazer, né, na periferia da cidade. Aí eu pergunto para vocês, o que entra no Estado nas periferias? Qual é o braço do Estado que entra na periferia? Da repressão nada. Da polícia. Nada. É esse o braço que entra para amedrontar adolescente, bater em adolescente. Na falsa luta contra o tráfico, quem está sofrendo é a juventude negra, a infância negra. Né? Porque a guerra contra o tráfico, eu nunca vi eles invadirem os flutuantes aqui na praia, no centro da cidade, e lá bater em adolescente porque estava usando drogas, né? Isso não Nem acontece. nas escolas particulares, que é cheinho disso. Mas dentro das escolas públicas, eles estão entrando nas escolas públicas, tirando criança de dentro da escola e arrastando, botando da viatura para dar uma dura, para amedrontar e ensinar alguma coisa. Então, na periferia, o Estado chega como? Chega pelo braço da segurança, que não é segurança para aquelas pessoas. A polícia nunca serviu para segurança para a população pobre e negra. Ela é segurança para a população branca e rica. Para a população negra, ela é repressão. Né? E é esse o braço do Estado que chega lá. E aí, nesses espaços, o que acontece? Né? Pela ausência do Estado, a gente tem outras organizações que vão tomando conta. E aí é o crime organizado e é também a religião, que ocupa esses espaços totalmente em que as pessoas não têm perspectiva e apontam ali a uma possibilidade de sobrevivência menos, digamos assim, dolorida, né? Então, a gente acaba tendo essa situação que não é uma especificidade aqui de Palmas, mas Palmas só replica aquilo que a gente vê acontecendo aí pelo país. Né? Alguém que não falou gostaria de fazer alguma intervenção? Que não falou ainda? Eu gostaria de apresentar outra coisa que eu achei bem interessante que eu li, que foi a questão da visão do negro em relação à história. Ela fala que a primeira coisa que a gente precisa entender é estudar a própria história, a questão da escravidão. Ela cita bem breve sobre a questão da democracia racial, porque eles acham que o sociólogo ele acha que como houve miscigenação, houve uma democracia. Só que o que ela fala que ele não leva em consideração é que foi feita de forma que essa miscigenação ela foi feita através do estupro da mulher negra. E como a gente foi estudada na história com a visão do negro, que ele é passivo, que ele aceita a escravidão, que ele nunca lutou contra, a gente vê muito pouco e ela apresenta de várias formas, várias revoltas que a gente não estuda tanto,
que é as revoltas de Males. Outra coisa que eu achei muito interessante que ela fala, que é que quando a gente estuda muito as invasões dos holandeses, que na verdade trouxeram muitas tropas portuguesas, não foi para reprimir a invasão holandesa, mas sim a outra alternativa de sociedade que Zumbi estava criando. E aí, vários pontos que é passado e que a história oficial não nos conta. E como a criança negra que ela chega na escola, o quanto ela sofre muito com essa visão de que a pessoa negra ela é a errada, ela é a ruim, e que a sua questão que você quer ser, o seu ponto máximo, é uma pessoa branca, que ela quer a certa, ela quer a boa, ela quer inteligente. Então, como toda essa história que é nos ensinada, como elas afetam também não só a questão de oportunidades, mas sim como essa criança, ela tem toda essa ideologia que ela, desde criancinha, ela tem que aguentar. Fala, Ana. A Obrigada. Lélia, ela falando sobre o próprio processo, assim, de descolonização dela mesma, ela se refere a esses ensinamentos pedagógicos lá da primeira infância, um pouco mais tarde, como uma lavagem cerebral, que ela só foi, durante uma entrevista, perguntaram para ela quando começou essa questão de militância dela, e fala que foi com alguns acontecimentos relacionados ao primeiro casamento dela. E que depois ela foi refletir e ela sente como se tivesse feito com ela uma lavagem cerebral com esses conhecimentos eurocentrados, essa visão unilateral. E daí, só depois de que ela entende, por meio desses acontecimentos após o casamento dela, onde ela pertence, né, ela chega a fazer análise para poder refletir sobre sua condição de negra e ela entende que ela tinha sido assim, de uma visão muito branca ainda, mas que ela deixou passar, mas ainda lembrava de que a mãe dela tinha muita consciência dessa questão de dela ser negra. A mãe era indígena, ela é negra, mas a mãe dela fez um trabalho muito bom de conscientização de quem ela é, que foi ali reprimido durante essa época colegial, mas que ainda estava dentro dela ali, que foi muito importante para ela poder acordar, entre aspas, depois. Opa, Sol. Depois eu queria fazer uma intervenção depois de dar Sol. Bom, a gente teria aí, né, muito debate a se fazer, né, porque a obra nos dá, né, nos abre, né, uma possibilidade enorme de debate. Mas eu gostaria de trazer algumas questões que a Lélia traz, que vem um pouco de encontro àquilo que vocês estão falando, que essa percepção, né, quando ela começa a se aperceber da situação em que ela é como uma mulher negra, né? E ela também coloca no texto que, a partir do momento que as pessoas negras, né, e ela usa esse termo, as pessoas negras começam a fazer um debate e trazer, né, essas relações, né, como que se estudaram as relações de racismo, como é que ele acaba impactando, né, na vida das pessoas, ela usa essa palavra, se diz que essas abordagens são muito emocionais. Né? Tem um dos textos que ela fala lá sobre a questão, que ela traz bem o termo, que ela fala sobre a cultura, etnicidade e trabalho, os efeitos linguísticos e políticos da exploração da mulher. E aí, ela, nesse ensaio, ela fala que as pessoas negras, quando se colocam e como fazem esse debate sobre a questão racial, elas são colocadas como muito emocionais. E aí, por que eu trago isso? Porque é importante a gente entender, né, e a Lélia coloca isso, né, que é uma forma de desqualificar o debate sobre o racismo é justamente falar que as pessoas são muito emocionais, ou que elas estão olhando coisas lá do passado, ou que elas são muito violentas ou muito raivosas, né? E aí é importante fazer uma pergunta, né? Quem chegou aqui, estuprou, sequestrou, matou idosos, matou velhos, matou crianças? Quem tirou a humanidade do outro?
Ninguém diz que o homem branco é violento. A gente acha que o homem negro é violento, né? Quando você está andando sozinha na rua e vê um homem, né, ou 2 pessoas, né, 3 pessoas, e vê um homem branco do outro lado, você não se sente tão ameaçada quando você vê um homem negro. Quando o homem branco fala e se coloca, ele é um homem assertivo e decidido. A mulher negra é louca, ou ela é escandalosa, ou ela é agressiva. Aí eu pergunto para vocês, quem é efetivamente que foi agressivo historicamente nesse país? Resistir à opressão não é ser agressivo, é uma questão de sobrevivência. Para a população negra, tomar consciência de quem se é não é um processo fácil, é um processo muito doloroso. Porque conhecer a nossa história significa conhecer uma história de negação e de dor, mas também é uma história de sobrevivência. Nós precisamos de mais Lélias, nós precisamos de mais Ninas, nós precisamos de mais mulheres que falem, né, sobre... Mais Solange. mais sobre essa questão, né? E a gente precisa aprender a um exercício, né, que é o exercício de ouvir. Agora, no mês de novembro, é um mês que é muito recorrente a gente ouvir, né, que a gente precisa falar da consciência humana, ao invés da consciência negra. Só que eu coloco o seguinte, o novembro acaba, só que falar sobre o racismo, a gente precisa falar sempre, porque a gente sofre racismo o ano inteiro. Quem é negro sofre racismo o ano inteiro. A gente não sofre racismo só em novembro. E quando as pessoas falam da consciência humana, eu gosto de sempre reiterar que a consciência humana escravizou populações durante mais de 300 anos. Essa consciência humana escravizou, essa consciência humana explora a mão de obra das pessoas até hoje. Então, a gente não pode falar de uma consciência humana. A gente tem uma sociedade extremamente hierarquizada em que pessoas se acham superiores às outras pela questão de gênero, raça e cor, né? Então, dá para a gente falar de humanidade quando a gente nega o outro pela sua própria humanidade também. E é isso que eu gostaria de falar, né? Não só isso, eu queria falar mais um monte de coisa, mas pela questão do tempo, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho muito interessante, né? Eu quero parabenizar a professora Patrícia pela iniciativa. E eu não sei como é que a gente está de tempo, mas eu gostaria só de compartilhar depois um vídeo bem curtinho, para finalizar. Só, eu queria só destacar uma coisa aqui que eu vi na página 179, que eu fiquei refletindo muito quando eu li, sabe? Eu parei e falei, meu Deus, e assim, eu não sei se vocês são da geração, eu acho que a Ana Clara, as meninas, a Maria, não são da geração do Chacrinha, mas eu, Márcia, Ana Angélica, Liara, Marcelo, né, o André, eu não sei se ele chega a conhecer, o Bruno já ouviu falar do Chacrinha, já, né? Já ouviram? Só ouvi falar também. Não é da nossa época. Nunca ouviram falar, né? Eu era criança, assim, mas assisti algumas vezes o Chacrinha. E ela faz uma homenagem para ele aqui em um dos capítulos, né? Porque ele que vivenciou o palco, né, como apresentador e tudo, ela destaca o seguinte: quanto a Chacrinha, ele pôs os pingos nos is, ou, se quiser, o preto no branco, da maneira mais incisiva e decidida. Afirmou a existência concreta da discriminação no Brasil, especificamente no campo de suas atividades profissionais, e declarou que nas emissoras de televisão onde trabalhou anteriormente, Globo e Tupi, programas de auditório como o seu, sofriam uma série de restrições. Proibia-se que as câmeras focalizassem diretamente o auditório para que os negros não fossem mostrados. Eram proibidos os closes dos negros e das negras, componentes desse público fiel, na sua humilde espontaneidade, que procura ver de perto os seus ídolos e lhes prestar suas homenagens. Os negros ou negras só podiam ser focalizados de passagem ou de costas, e Chacrinha continuou denunciando o absurdo de tais restrições, uma vez que o Brasil é um país de negros, e com suas metáforas incríveis afirmou: eu sou negro, nós todos somos negros, e até mesmo essas louras ou morenas que vemos por aí também são negras. Foram as declarações mais vigorosas e contundentes que ouvimos naquele 21 de março.
Axé para você, velho guerreiro, que nas suas supostas loucuras tem apontado para muitas verdades que as autoridades governamentais, os políticos progressistas e os intelectuais idem não têm a honestidade de assumir. Então, assim, daquele público estar ali reverenciando a branquitude, né, fiel, batendo palmas, aplaudindo, esse mesmo público era tirado de foco, era escondido, olha, isso, quando eu li isso aqui, eu acho que, assim, só foi mais impactante para mim quando eu li Bell Hooks, né, que realmente, assim, você fica com nó na garganta e você... por que nunca me ensinaram isso? Por que nunca aprendi isso na escola? Por que eu fui impedida, na verdade, de saber a verdadeira história do Brasil, né? Eu, com meus 43 anos, comecei a ter agora uma leitura das mulheres negras tem uns 3 anos que eu comecei a ler, e foi a partir da Djamila, viu, Sol? Tu falaste assim, não foi a Djamila que iniciou isso, mas eu iniciei a leitura pela Djamila. Aí a Djamila foi citando todas as outras mulheres, e eu fui em busca das outras mulheres, né? Então, a gente também se recusa, tem muita gente que se recusa a ler as mulheres negras, porque acha que sabe de tudo, acha que entende tudo porque estudou, porque vivencia, às vezes, algumas culturas relacionadas com a negritude, e acha que por isso entende de tudo, né? E não, eu não entendo de nada, eu não sei quase nada, eu estou aprendendo, né? E aprendo muito com a Solange, que já tivemos em situações que a Solange falava uma coisa, eu não entendia, e não entendia por quê? Porque a gente, desde pequeno, é condicionado, é educado a não olhar, a não ouvir realmente, porque aquilo não nos interessa, não nos magoa, não nos machuca. Certamente que na escola eu tive bullying por outras questões, mas assim, a cor da minha pele nunca foi motivo, e a cor da pele, como a própria Solange já falou, né? Uma mulher negra, a cor sempre chega primeiro, né? Antes dela ser uma mulher, a cor chega antes, né? Porque quando as feministas falam que não existe diferença, né, entre feminismo branco e não precisa pensar as questões de raça, que não é o meu caso, eu não penso absolutamente nada disso, né? Eu acho que quanto mais a gente estudar todas essas questões que estão sendo agora destrinchadas de maneira fantástica, é melhor. Mas ainda há muita resistência de muitas mulheres, e eu vejo, por exemplo, em postagens de amigas minhas que estão na Dinamarca, que são mulheres negras, e que estavam reclamando outro dia por falar de racismo em grupos de feministas. Aí eu falei, mas qual foi o problema? A Dinamarca não é um país? Não, mas foi até mulheres brancas num grupo de WhatsApp, brasileiras, né? Enfim, então, assim, tá tudo muito, muito tensionado, e é preciso que esteja tensionado mesmo, né? Então, na verdade, quem está aberto a aprender só vai ganhar. Quem continua pensando, quem continua a se fechar, eu acho que isso não tem nada a ver, eu acho que não existe racismo, ou então eu acho que feminismo é igual para todas as mulheres, não é. Basta você ler um livro somente de uma mulher negra, que você vai ver absolutamente que não dá para comparar feminismo negro com branco, né? Ela, a própria Lélia, aqui fala da questão de que como ela se descobre feminista primeiro através do racismo, depois através do sexismo. E que as mulheres brancas primeiro pelo sexismo. Então, ela diz assim, eu nem estou pensando no sexismo, isso é uma outra questão para mim. O que me atinge primeiro é o racismo. Por isso as mulheres negras acabam se identificando mais com o movimento negro, e aí de homens e mulheres, né? Estão junto com os homens e mulheres negras no movimento antirracista, e ignoram e não querem saber mesmo de discutir com as mulheres brancas. Eu acho que elas estão completamente certas e corretas, e a gente tem que parar com essa falta com esse bloqueio, né, com esse muro que existe entre o saber ouvir. Eu vou te falar porque também tem esse problema, entendeu? Então, o saber ouvir é uma arte, não é? E é uma arte que a branquitude parece que não é muito boa nisso, não, porque a branquitude gosta muito de ser ouvida, né? Quem vive a branquitude na sua inteireza, né, sabe que
É bom estar no palco, é bom estar na projeção, em cima do palco, aparecendo. E sempre tem alguém que eu vi, né? Quem são essas pessoas que estão ouvindo? E aí, por isso, esse capítulo aqui, eu fiquei assim, falei, caramba, né? Não mostra as pessoas negras, que são as pessoas que estão lotando os auditórios para assistir as pessoas brancas. Olha que coisa. Então, era essa a intervenção que eu queria fazer. Sol, se você quiser falar para a gente. Só, Quero sim. deixa eu meio que fazer uma pergunta antes, que aí eu acho que você já pode concluir, né? Eu imagino que você vai fazer a conclusão, que você falou que o tempo está apertado. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre soluções que você vê para todas essas questões, né? Porque como a gente apontou, é um problema muito abrangente, ele envolve a arquitetura, ele envolve a economia, ele envolve a política, ele envolve muitas coisas. Ele com certeza não tem uma solução rápida, e especialmente eu acho que não tem uma coisa que você possa fazer, né? Na verdade, eu acho que são diversas atitudes que a gente pode tomar no dia a dia, frente à nossa profissão e frente a outras situações do dia a dia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como você acha que a gente pode mudar e melhorar essa questão. Ok. Eu vou falar um pouco sobre o que a Patrícia colocou. Eu acho que a gente já acaba, uma coisa está ligada com a outra. Quero dizer oi para Raquel Klein, que está aqui. Oi, Raquel, tudo bom? Oi, tudo, saudade. Saudade de você também. Ano que vem você está por aqui, né? Isso, daqui a pouco. Que bom, que bom. Seja muito bem-vinda quando você voltar. Essa questão que você coloca, Patrícia, passa por uma visão que se tem de que é uma visão hegemônica, né? A branquitude ela não se vê racializada. As pessoas brancas, elas acham que elas não têm raça. Quem tem raça é o outro. Quem tem raça é o negro, quem tem raça é o indígena. As pessoas brancas, elas não se veem racializadas. E aí, quando você não se vê racializado, você pode representar todo mundo, né? Você é aquela pessoa genérica. Não, eu posso representar o negro, eu posso falar pelo indígena, eu posso falar por todos os outros, né? Então, em primeiro lugar, e aí a pergunta que a nossa colega faz, eu acho que o primeiro ponto é as pessoas se perceberem como elas são e quem elas são. E outra coisa que as pessoas têm que entender é que nessa sociedade que a gente vive, como é uma sociedade racializada, pessoas brancas têm privilégio. Ah, mas eu trabalho desde cedo. O fato das pessoas trabalharem desde cedo e terem dificuldades, isso não invalida o racismo, porque com todas as dificuldades que as pessoas brancas têm, elas não têm que conviver com o racismo, que acaba sendo, né, de todas as formas, um outro impedimento, né, para as pessoas poderem se desenvolver, né? A gente tem muita gente que abandona a educação básica por causa do racismo. A gente tem muitas pessoas, nós temos muitos alunos no FT que também pelo racismo abandonaram, né, os seus cursos, trancaram os cursos, porque sofrem racismo. E sofrem racismo dos colegas, sofrem racismo dos professores. Porque o racismo não é uma questão individual e particular, ela tem uma questão que é coletiva e ela é estrutural. Se eu, como professor, olho para um aluno e digo que porque ele é indígena ou porque ele é negro, ele não tem capacidade de aprender, né? O que eu estou dizendo quando eu falo isso? Que ele não passa na minha disciplina porque eu acho que negro não aprende, porque índio não consegue se desenvolver? A gente, indígena, né? Mas a pessoa usa esse termo, né? O índio não pode estar dentro da universidade. Então a gente convive com isso, né? E o primeiro passo é as pessoas entenderem que a gente vive numa sociedade que é desigual, que é racializada e que tem estruturas que beneficiam pessoas em detrimento de outras, em função da cor da pele, né? E aí, dar soluções, né?
eu penso o seguinte, não é um problema, e a questão do racismo não é um problema da população negra, é um problema social, né? E é um problema social que foi criado pela população branca, olha só que interessante, né? Pelo pensamento colonial. E que nós temos que conviver com ele ainda hoje, porque infelizmente ele está marcado ainda na nossa sociedade, né? Desde sempre, né? E eu não sei se eu vou passar pela minha vida e ver mudança. Talvez não. Talvez eu passe por essa vida e não veja mudança. Talvez minhas filhas vejam, talvez não. Porque, infelizmente, ele está muito arraigado na nossa sociedade. E eu acho importante que as pessoas tenham primeiro consciência dos seus privilégios e a luta por uma sociedade mais justa, eu estou fazendo desde sempre. E meus antepassados fizeram e as minhas futuras gerações já estão fazendo. Porque quando nasce uma criança nesse país, quando nasce uma criança negra em África, nasceu uma criança. Nasceu uma criança. Quando nasce uma criança negra no Brasil, nasce uma criança negra. E isso implica na sua vida desde quando ela nasce. E implica por quê? Porque a mãe negra vai receber menos anestesia para fazer parto. Porque a criança negra tem muito mais chance de morrer na hora do parto, principalmente se o obstetra for branco. A criança negra tem mais chance de morrer de desnutrição. Então, a gente está lutando desde sempre. Poder sobreviver a esse processo, se eu estou aqui hoje é porque mulheres vieram antes, homens vieram antes e lutaram muito para eu estar aqui. Porque se não fosse, eu não estaria. Eu continuo lutando, porque é importante que a gente mantenha as linhas de frente para que os outros que estão por vir possam ter um pouco mais de paz, ter uma vida com um pouco mais de paz, né? Porque eu acho que é o mínimo que a gente pode querer, né? Um pouco mais de uma sociedade mais equânime, né? Que a gente tenha paz, porque os meus antepassados não tiveram, assim como eu não tenho, né? Que a gente pode ser vítima de racismo de todas as formas, desde as mais dissimuladas até as mais agressivas, de toda parte, em qualquer momento, né? Então, eu acho que é importante as pessoas tomarem consciência de quem elas são e que lugar que elas estão. E para isso eu vou convidar vocês agora para finalizar vendo um pequeno vídeo, bem pequenininho mesmo, tá, Patrícia? Que eu vou compartilhar aqui, tá bom? Aqui, é bem rapidinho, vamos lá. Quando aparecer, vocês avisem para mim que está aparecendo, ok? Um passo para trás. Apareceu. Apareceu? Posso soltar o áudio? Pode. Vamos lá. Cor ou raça? Raça. Raça. Eu não entendo muito raça, assim. Raça. Eu acho que no final ela me defende melhor. Muita gente fala que raça não existe, mas a verdade é que muita gente, pela sua origem, acaba tendo uma forma diferente de lidar com o mundo. Eu sou filho de um pai negro, de uma mãe branca. Significou perguntarem pra minha mãe se eu era adotado. Com 6 anos, assim, na escola, um menino falou pra mim: você não vai beber no meu copo porque você é negra. E o que é privilégio branco pra você? Não sofrer nenhum tipo de racismo ou de preconceito por pertencer a um estereótipo branco. Tipo, às vezes que eu saí mais ou menos desarrumado, fui na padaria, a polícia me parou. É você nunca ter sua capacidade duvidada, sabe? É algo que tem que ser reconhecido e que tem que ser refletido para que a gente possa gerar uma mudança. E no jogo você acha que você vai ficar mais pra frente ou pra trás se tratando de privilégios? Bem pra trás. Não pela cor, mas de onde você é, de onde você vem, de onde você mora. Da onde eu vim, ter pai e mãe casado, tipo, é um privilégio. Eu acho que eu gostaria de ficar igual. Se sua família esteve presente na sua infância e adolescência, dê um passo adiante. Se considera que teve boa convivência com eles, dê um passo adiante. Se você ganhou mesada durante a sua infância ou adolescência, dê um passo adiante. Se sua casa já encheu de água ou você perdeu algum bem por morar em área de risco, dê um passo atrás. Se você já estudou em uma instituição pública no ensino básico, médio ou fundamental, dê um passo atrás. Se você teve problemas em ser aceito, fazer amigos na escola ou arranjar emprego em função da sua raça, dê um passo para trás. Se
Se já ouviu piadas por conta da sua cor da pele ou do cabelo, dá um passo para trás. Se já desejou ter outra cor de pele, dê um passo para trás. Eu acho que eu andei mais para frente do que eu imaginava. Eu me senti igual por ver pessoas da mesma raça que eu aqui, muitas vezes indo para frente, mas quando eu fiquei na frente e vi outras pessoas indo para trás, isso me incomodou. Eu me senti mais uma vez que, porque é uma questão racial, os negros sempre estão atrás, mesmo em um jogo. Para mim, a própria definição do privilégio é quanto mais privilégio você tem, menos você consegue entender o que é o privilégio. Eu acho que esse jogo é o melhor jogo que você pode jogar na vida. Se isso fosse uma corrida, a gente não sairia do mesmo lugar. Como você quer que seja justo? Acho que todo mundo precisa batalhar muito para conseguir o que quer, mas tem barreiras que são maiores para uns do que para outros. Questionar sobre os privilégios da sociedade é uma forma muito bacana da gente se tocar que a gente precisa lutar por igualdade. E é por isso que existe o Instituto Identidades do Brasil. A gente criou a campanha Sim à Igualdade Racial, que convida a todos, independente da cor da pele, a virem conosco lutar pela igualdade racial, pela igualdade de direitos, pela igualdade de oportunidades. Você vai ver produtos a partir de agora com esse símbolo. Aqui você vê diferentes tons de pele representados, representam a diversidade étnico-racial do nosso país. Você está aqui, com certeza. Se associe ao Instituto, compre os produtos e nos ajude a arrecadar fundos para outras ONGs que estão também nessa luta. Diga sim à igualdade racial. Ok, muito legal. Sol. Eu coloquei o link, se alguém quiser ver novamente, né? Já tá, eu coloquei o link aqui para vocês. Eu acho muito interessante esse é um de tantos outros vídeos que tem sobre questão de privilégio, mas eu acho interessante para a gente entender, né, que nós não temos uma sociedade igual, né? Que as pessoas não saem do mesmo lugar. E quando nós não temos uma sociedade igualitária, a gente não pode acreditar que isso não vai impactar nas condições de vida, de sobrevivência, de oportunidade para as pessoas, né? E não é questão, ninguém está pedindo para dar nada, é uma questão de oportunidade para todas as pessoas, né? Basicamente é isso. Sol, muito obrigada. Eu acho que já podemos finalizar, não é? Para não estendermos muito. Foi bastante significativo esse evento, eu aprendi bastante. Agradeço a Solange, mais uma vez, pela disponibilidade desse tempo, Solange, e dizer que a gente está um canal sempre aberto aqui com o curso de Arquitetura e Urbanismo, tá? Para cada semestre a gente ter eventos como esse, para fazer essa intersecção com os nossos alunos, né? Não temos professores negros, pelo menos que se definam negros assim, acho que até temos um, talvez, mas que a gente possa continuar fazendo essa parceria, estamos abertos a esse diálogo, e agradecer a todos os presentes, a Márcia, a Angélica, a Raquel, a Ana, a Liara, Bruno está assistindo a partir do Rio de Janeiro, Maria, Amanda Araújo, o Marcelo, o André, tem alguém aqui, porque... Enfim, obrigada a todas e a todos. Patrícia, eu só quero agradecer mais uma vez, né? E aí eu gostaria de aproveitar e já fechar um convite. A partir do próximo semestre, nós vamos iniciar um projeto piloto na UFT, que é o projeto Diálogo dos Saberes, né? Que ele é inspirado no trabalho do professor José Jorge, da UNB, que trabalha com as ações afirmativas lá, e nós vamos iniciar em 2 campos, que é Arraias e Palmas, com um projeto piloto, ofertando a disciplina de Saberes e Ofícios de Saberes Tradicionais. Ele vai ser vinculado ao curso, vão ser vinculados a cursos específicos que são abertos para todos os alunos e alunas da graduação e pós-graduação. E o objetivo é trazer mestres e mestres de saberes populares para, junto com os professores anfitriões, que serão professores da UFT, trabalharem disciplinas com conteúdos de saberes profissionais. Então, nós vamos ter pajés, nós vamos ter mães de santo, nós vamos ter mais velhos, né, ancestrais das comunidades ribeirinhas, quilombolas, dando aula na UFT junto com os professores das disciplinas. Porque é importante
E aí uma questão importante que eu acho que alguém falou, né, possibilidade de romper com esse racismo, é a gente entender que os saberes dos povos tradicionais, eles têm o mesmo valor, né, que os saberes que estão dentro da universidade. Então, vamos trazer as mestras saberes populares, a partir do semestre que vem vai ser aberto a matrícula, e se você tiver interesse, faça a disciplina conosco, com o nosso grupo, tá bom? Vamos trazer os saberes dos povos tradicionais para dentro do espaço da academia, né? Para que ele seja visto dentro do mesmo patamar. Essa é uma forma da gente também romper, né, com o racismo epistêmico, principalmente. Obrigada, viu? A Márcia queria falar, Márcia? Não? Não, quero. Eu queria agradecer a oportunidade desse contato lindo com vocês. E eu só vou deixar, assim, uma sugestão, Patrícia. Já que a gente está dentro do curso de arquitetura e urbanismo, esse mapa que você fez, né, é super interessante. Não esqueça de tentar pesquisar sobre as questões dos espaços públicos mesmo, do tratamento dos espaços públicos em relação a essa questão de uso desses espaços em relação à questão de raça e gênero, tá? Eu ia fazer um adendo daquilo que eu tinha falado sobre a questão das praças, por exemplo, que a gente vê mais pessoas brancas, né? E só para você saber, Patrícia, eu fiz essa pesquisa, quando se fala na região sul, por exemplo, de uso de espaços públicos, né, para essa população mais carente, sabe o que o Estado ele faz? Ele só busca fazer hortas comunitárias. Ou seja, o pobre tem que continuar trabalhando nos seus horários de lazer, plantando, né? Mas ele não vai ter o playground, ele não vai ter nada de interessante para os seus filhos. Não, os filhos vão continuar trabalhando no sábado e no domingo. Então, isso, para mim, é chocante em termos do pensamento do Estado em relação a que os pobres só precisam de espaços para o trabalho, mas não para ter qualidade de vida, tá? E lazer, muito menos ter lazer. Então, eu deixo essa dica, se vocês puderem dar continuidade, tá? Obrigada. Obrigada, Márcia. Sol? Eu quero agradecer mesmo. Foi muito bom, foi muito bonito. Muito obrigada, viu, professora Patrícia? Obrigada, Solange. Foi realmente excelente, muito conhecimento aí passado, muito proveitoso. E, Solange, eu queria saber se essa matéria que você estava falando, ela vai ser online ou presencial, se outras pessoas de outros campos, sem ser de Palmas, vão poder participar. A ideia, assim, nós deveríamos lançar já esse semestre agora, né? Mas a ideia é que seja especial, né? As disciplinas. E por quê? Né? Porque quando a gente fala desses saberes, né, mais especificamente, é muito complicado você trabalhar com essas pessoas mais velhas pelas redes sociais. Então, a gente espera que consiga, no semestre que vem, as atividades, né, na modalidade híbrida, a gente consiga ofertar disciplina, né, presencialmente. Mas ela vai ser lançada como projeto piloto nesse primeiro semestre nesses dois campos, e depois vai ser estendida para todos os campos da UFT. Ok? Ok, obrigada. Ok, obrigada. Então, obrigada a todas e todos, e uma boa noite para vocês. Um beijo especial para a Solange. Boa noite, gente. Boa noite. Muito obrigado. Obrigada. Muito bom rever todos e todas aqui. Tchau, tchau. Bye, bye.